Imagine um mundo diferente daquele que conhecemos hoje. Um mundo onde a cada camada de tecido há um universo de significado. Este é o mundo dos mantos ancestrais, peças de vestuário carregadas de simbologia, protegidas pelo passar dos séculos e fundamentais para diversas culturas antigas. Estes mantos não eram simplesmente roupas, eram emblemas de identidade, poder e espiritualidade que contavam histórias profundas, vinculavam gerações e possuíam significados tão complexos quanto fascinantes. Prepare-se para mergulhar em um universo onde cada fio e bordado revela um segredo, uma lição, uma verdade. Os mantos ancestrais, como o próprio nome sugere, vêm de tempos remotos, perpassando culturas que muitas vezes não tiveram contato entre si, mas que compartilhavam uma compreensão intrínseca do manto como algo mais que uma simples vestimenta. Esses mantos eram frequentemente considerados objetos de sacralidade, conferindo status, proteção e, acima de tudo, um conectivo espiritual tanto com os antepassados quanto com as forças divinas. Começamos nossa jornada pelos desertos da antiga Mesopotâmia, onde os sumérios teciam mantos que incorporavam símbolos sagrados de proteção e poder. As vestimentas eram muitas vezes adornadas com representações dos deuses, animais míticos e padrões geométricos que não apenas enfeitavam, mas também protegiam o portador. Nos textos sumérios encontramos referências a reis e sacerdotes que usavam esses mantos em cerimônias que iam desde sacrifícios religiosos até tratados de paz. O manto tornava-se, portanto, uma extensão da alma, uma veste que cobria o corpo e, simultaneamente, a essência espiritual do indivíduo. Nos afastando do Oriente Médio, nos dirigimos agora ao Antigo Egito, onde os faraós e sacerdotisas usavam mantos decorados com símbolos de poder e eternidade. Papiros e hieróglifos revelam que esses mantos estavam muitas vezes imbuídos de magia, cada fio trançado com encantamentos e bênçãos. O uso do linho, um tecido considerado puro e à prova do tempo, não era casual. O linho simbolizava a longevidade e a continuidade da vida além da morte, algo fundamental na mentalidade egípcia. Os mantos também eram incrustados com joias e pedras preciosas, cada uma escolhida com precisão para amplificar a conexão com os deuses. No Livro dos Mortos, é comum encontrar descrições detalhadas dos mantos usados pelos falecidos, que acreditavam auxiliar na travessia para o além. Avançando até o Extremo Oriente, em particular a China Imperial, encontramos a seda como o principal material dos mantos. Os mantos usados pelos imperadores chineses eram minuciosamente bordados com dragões, um dos maiores símbolos de poder e sabedoria da cultura chinesa. Aqui o manto era um reflexo da harmonia entre o céu e a terra. Os diferentes padrões e cores representavam qualidades específicas, como coragem, inteligência e benevolência. O manto do dragão, reservado exclusivamente para o imperador, não era apenas um adorno, mas uma declaração de sua posição como filho do céu e seu papel de mediador entre os domínios humanos e celestiais. Agora, fazendo uma pausa na Ásia, adentramos o coração do continente africano, no antigo reino de Axum, hoje parte da Etiópia. A cultura axumita reconhecia o manto não só como símbolo de dignidade, mas também de espiritualidade. Os mantos eram frequentemente tingidos com cores retiradas de plantas e minerais locais, cada tintura carregando um simbolismo específico. O vermelho, por exemplo, era cor de sacrifício e vida, uma conexão direta com a terra e o sangue ancestral. As texturas e padrões dos mantos revelavam histórias e linhagens, sendo utilizados em rituais de iniciação e coroações. Cada manto simbolizava uma jornada, uma crônica pessoal que se integrava ao tecido da cultura e da história axumita. Vamos então mais a oeste. Entre os povos celtas da Europa, os mantos eram feitos de lã e decorados com complexos trançados e nós celtas que representavam a eternidade e o ciclo sem fim da vida e da morte. Os celtas acreditavam que o manto era uma extensão do guerreiro ou da sacerdotisa, carregando sua essência e intenção. Eram eles que costuravam feitiçarias e bênçãos diretamente nos fios, tornando-os objetos de grande poder espiritual. Os mantos eram também vistos como talismãs que protegiam tanto dos inimigos físicos quanto dos espirituais. Durante os festivais de Samhain, acredita-se que os mantos ajudavam os druidas a se comunicar com os mortos, uma prática que sublinha a importância dos mantos na cultura celta como portais entre mundos. Atravessando o oceano até as Américas, encontramos o manto na civilização Inca, onde ele era essencial para marcar status social e conectar os indivíduos aos deuses do panteão andino. Tecidos com fibras de vicunha,
um animal sagrado, os mantos carregavam padrões que retratavam paisagens sagradas, deuses e animais. O manto não era apenas um símbolo dos estratos mais elevados da sociedade, como também uma oferenda aos deuses, servindo como tributo e um veículo de bênçãos. Em rituais de plantio e colheita, os mantos eram usados para invocar a fertilidade e assegurar boas colheitas, sublinhando novamente a ligação profunda entre a vida cotidiana e o mundo espiritual. Avançando para um arquipélago no meio do Oceano Pacífico, nos encontramos no Havaí, onde os antigos havaianos confeccionavam mantos conhecidos como a hula para seus chefes e guerreiros. Feitos com penas de pássaros raros, esses mantos possuíam cores vibrantes e eram símbolos de mana, ou poder espiritual. O ato de tecer penas de aves sagradas tornava cada manto incrivelmente valioso e imbuído de um poder quase mítico. Os chefes hawaianos consideravam esses mantos extensões de sua própria aura espiritual, revestindo-se com eles em rituais que visavam assegurar a harmonia entre as ilhas e seus habitantes, tanto humanos quanto divinos. Cada uma dessas culturas, através dos mantos ancestrais, ressaltava a vinculação com o divino, a importância da linhagem e a necessidade de proteção espiritual e física. Essas peças de vestuário nos mostram que o ser humano sempre trilhou um caminho entre o físico e o espiritual, evidenciando que o vestuário era, e ainda pode ser, um meio de expressar uma ligação com algo muito maior. Ao finalizar essa jornada por diferentes culturas, percebemos que os mantos ancestrais são um verdadeiro livro de sabedoria e espiritualidade. Eles mostram como somos parte de uma tapeçaria maior, tecida com tradição, fé e valores. E agora cabe a cada um de nós refletir sobre o que vestimos, mental e espiritualmente, e como isso nos conecta à nossa própria essência e àqueles que vieram antes de nós. Quero agradecer a cada um de vocês por me acompanhar nesta exploração dos segredos ocultos dos mantos ancestrais. Que esse conhecimento enriqueça sua jornada e ajude a descobrir novas maneiras de conectar-se com a sabedoria ancestral. Continuem a trilhar seus caminhos com curiosidade e reverência pelos segredos do passado. Até a próxima!